Fotografar um bebê entre os 8, 10 dias de vida faz toda a diferença. Claro. Fotografares o bebê no período da manhã, nunca no período da tarde, faz toda a diferença. Fotografares um bebê quando nós damos indicação aos pais que é importante ele estar acordado uma hora antes da sessão fotográfica, faz toda a diferença. Tudo. Ora, bem-vindos a mais um podcast do Estrelado. Epá, finalmente, isto é sempre a mesma conversa. Eu estou sempre a dizer que isto, epá, há muito tempo que não gravámos, agora é mesmo verdade. Hoje estamos aqui, não estamos em direto, eu gostava muito dos diretos, mas é completamente... Já conseguir que eles cá venham a Lisboa já é um filme. Em direto, a uma hora específica, uma coisa era completamente impossível. Este podcast tem o apoio da Comercial Foto e da Nanlite, a Nanlite que está a iluminar todo este espaço. Agora fizemos aqui uma remodelaçãozinha, mudámos a mesa, tínhamos uma mesa redonda, agora temos uma mesa maior, porque de vez em quando eles traziam muito equipamento e a gente não tinha espaço, e então resolvi mudar aqui o setup. Pá, e hoje temos um convidado especial, malta. Eu tenho impressão que alguém que anda a aprender ou quer aprender alguma coisa de fotografia e anda em Portugal à procura, de certeza que já deu caras com ele. José Cruz, o homem, o fotógrafo dos bebés, para mim há de ser sempre, porque quando eu comecei à procura de pessoas para aprender a fotografar, tu foste dos primeiros que eu encontrei. Bem-vindo. Obrigado por teres vindo, por teres aceito vir. Tu vens de Aveiro, não é? Sim, venho de Aveiro. De propósito quase, não é? Foi. Foi mesmo de propósito. Sim, obrigado também pelo convite, Não, Vasco. É de facto um prazer estar aqui contigo e efetivamente sim, viemos de Aveiro de propósito. Estão a ver? Isto é para os meninos que vêm, são de Coimbra, de Santarém. Eu quando for a Lisboa eu digo-te. Estão a ver? Veio de propósito a Aveiro, mal. Isto quando a gente quer mostrar e fazer o nosso trabalho em condições, a gente tem que ser o yes man, não é? Sim. Tu és muito o yes man. Sim, sou muito proativo. Proativo. Sim. Achas que tudo é importante para te ajudar a crescer um negócio, digamos assim, também? Sim, tenho este tipo de esta modalidade que é, se as coisas vão surgindo, eu tenho que perceber se efetivamente faz sentido, não vir costas assim de qualquer maneira, e efetivamente surgiu o convite da tua parte para estar aqui presente. Havia uma altura que seria mais oportuna, porque eu tinha estado aqui na semana passada em Lisboa, não se concretizou a minha deslocação aqui ao teu estúdio, e eu disse assim, tranquilo Vasco, eu vou organizar-me para passar aí. E surpreendeu-me, porque é sempre, às vezes, não que as pessoas não queiram vir ou que não achem interessante, mas é sempre, deixa ver quando é que eu vou aí, que é para ficar mesmo a caminho e eu não ter que me desviar muito, e no teu caso foi fantástico. Mas fala-nos um bocadinho de ti, como é que apareceu a fotografia, há quantos anos? Tu acho que és 2 anos mais velho que eu, não é? 49. Tenho 49. Bom ano é uma grande festa. Bom ano é meio século. Eu vou fazer agora, aliás, quando tiver a sair este podcast, é o meu dia de anos. Portanto, é sábado. Daqui a 2 dias faz 47. Okay. E só que eu comecei muito tarde, aos 31. Tu começaste? Olha, eu sou a 3ª geração de fotógrafos. Pois. O meu avô era fotógrafo ambulante, andava de feira em feira. Que top. Sim, ainda tenho lá o equipamento dele, a câmara fotográfica de madeira, tripés em madeira, tenho um fundo assim completamente degradado, mas ainda mantenho. As tinas onde ele fazia as revelações, ainda tenho tudo isso comigo. O meu pai segue as suas pegadas, então também avança para a fotografia. E eu sou então essa 3ª geração e eu costumo dizer que nasci na fotografia. Pois. O local onde eu gostava de estar era na câmara escura, que ele chamava o quarto escuro. Portanto, e não tinhas medo quando eras puto? Dizerem-me a mim, olha, estás de castigo, vais para o quarto escuro. Olha, era para onde eu queria estar. Os meus filhos têm todos medo do escuro. Ainda bem que já estamos na era digital, porque senão nenhum vai ser fotógrafo. Eu também não sei se vão lá chegar. Sabes que eu, como o meu pai também gostava muito de fotografia, mas aquilo eu não liguei nenhuma. E ele tinha uma Mámias com aqueles filtros todos XPTO que fazia brilhos e estrelas e lembras-te desse, e desfocava as pessoas e as flores e não sei o quê. Tinha um kit todo completo. Depois infelizmente roubaram-lhe isso do carro, mas eu nunca liguei nada. Eu só quando aos 30 anos tirei umas fotos é que acendeu a ti, foi logo desde miúdo. Mas também tinhas realmente muita coisa
de fotografia perto de ti, desde que nasceste, então. Sim, nós vivíamos mesmo na fotografia, eu vivia mesmo na fotografia. O quarto escuro era nas traseiras da nossa casa, num anexo, e eu sabia quando aquela porta que fazia um barulho estridente, eu sabia quando aquele barulho começava a dar, olha, o meu pai está num laboratório preto e branco, então eu avançava ali. E para mim era efetivamente um momento mágico, presenciar tudo aquilo, aquele papel branco, um puto com 4, 5 anos, estar a ver a série entrar ali no revelador e começar a surgir imagens. Sim, e de repente o meu pai tirava o papel Ilford e começava a esfregar para começar a dar mais calor em determinadas zonas da imagem. A edição de Photoshop. Era o Photoshop que ele fazia na altura. Brutal. Então eu olhava para ele e dizia, pá, fogo, brutal, o meu pai é um mágico, ele consegue fazer aparecer aqui coisas no papel branco. Imagens que tu nem percebias como é que aquilo aparecia, não é? Eu nem sempre, aliás, houve uma altura em que eu não gostava da fotografia. Houve ali uma altura em 88, 87, quando aparece o tema do laboratório, aqueles mini-labs, as revelações em 30 minutos, onde muitos fotógrafos aderiram a essa moda. Perdeu a magia. Para mim, perdeu completamente a magia, porque o nosso espaço foi praticamente confinado. O espaço onde nós realizávamos os retratos acabou praticamente por desaparecer, fazíamos só fotografia tipo passe praticamente, e então eram aquelas máquinas que estavam ali, que invadiram um espaço onde eu estive ali uma série de anos a carregar no neutro, mais menos mais densidade, menos densidade, mais magenta, menos... Então houve uma altura em que eu, para mim era... não fazia sentido. Já não era fotografia. E então, ao encontro disto que estavas a dizer há pouco, este gajo veio de Aveiro, desde muito cedo eu tive muito esta ideia. Eu decidi que queria ter formação na área da fotografia, na área do retrato, e durante meio ano saí de Portugal, estive em Espanha, frequentei França, fui aos Estados Unidos e ao Canadá, ao Quebec. E quando vou aos Estados Unidos e ao Canadá, eu não sei falar. No Quebec essencialmente fala-se francês, eu não sabia falar praticamente inglês nem francês. Então pôr-me num avião, alugar tudo a partir daqui e ir ter formação com as pessoas que eu entendia que eu deveria estar. Que ano? Isto foi há 15... Passou ano 2000? 15 anos, há 15 anos atrás. Não. Há 15 anos atrás. Só que eu acredito que quando nós temos um sentido, temos um foco, temos algo que queremos fazer e queremos atingir, acabamos por transcender todas estas questões e todas estas niquices que vão aparecendo. Agora vou-me deslocar, agora vou fazer. Agora, tu queres, é aí a diferença, que quando nós temos uma paixão, é nestes momentos, quando há aqueles pequenos entraves que para uma pessoa normal era um problema, é aí que tu vais buscar energia para continuar e para conseguir. Então foste lá também buscar formação lá fora. Sim. E foi praticamente a mesma altura, porque eu comecei a fotografar em 2008, portanto 15 anos, 2007, só que eu fui tudo pelo online e tu foste lá mesmo à fonte. Sim. E ganhaste uma formação diferente. Sim, foi aí que eu comecei a olhar para a fotografia de uma forma diferente. Então, quando eu regresso desta minha digressão, como eu costumo dizer, quando eu regresso a esta digressão, eu quis mudar radicalmente tudo aquilo que eu tinha, ou seja, aquele meu que eu lhe chamava o meu T0, onde estavam os laboratórios fotográficos, os mini-labs. Eu disse assim, não quero continuar com isto. O meu pai felizmente acompanhou e disse-me, ok, então eu vou ajudar-te. Ele percebeu que ou me apoiava ou então eu ia-me fazer à vida mesmo. Então decidimos ir para um espaço maior, onde eu estive a trabalhar durante 25 anos, um espaço com cerca de 250 metros quadrados, e onde nós realizávamos os nossos retratos, fotografia de gravidez, bebês a partir de 1 ano até ao 12º mês, fazíamos ali um acompanhamento e tínhamos um sucesso em termos de quantidade de trabalho muito bom. Na realidade, em termos económicos, em termos de gestão, eu estava péssimo. Então eu tive que perceber o que é que eu tive que fazer para poder pôr o meu negócio a funcionar, não só em termos de visibilidade para o público, mas perceber como é que eu vou fazer aqui uma gestão correta do meu negócio. E é muito isso que nós andamos neste momento a partilhar nas nossas formações, é para partilhar esta experiência de não vale a pena tu seres apenas um artista, sim, tu tens que ser tudo, sem saberes como é que tu vais fazer a gestão da tua vida. A coisa. E eu também tenho estado a dar um foco muito grande também no meu curso na parte de negócio, de lhes ensinar a fazer contas e de perceberem que isto, embora nós somos um artista,
Isto tem que dar lucro, tem que haver contas, tem que haver tudo controladinho. Eu forneço-lhes os fecheiros de Excel para eles fazerem os orçamentos, para contabilizarem as coisas todas, porque para mim um dos problemas, eu falo muito nisto, um dos problemas da fotografia é começar como um hobby. Em que começa como se é ali uma coisinha que a gente faz e nós não levamos tão a sério. Por exemplo, quando a gente quer montar um restaurante ou quando a gente gosta muito de cozinhar, a gente vai montar um espaço, mas para montares um restaurante tu precisas de alugar um espaço, precisas de pedir ao banco, precisas de fazer um business plan, um logotipo, uma decoração. Para fotografar não. Um gajo começa e não faz aquilo que deve fazer, que é estruturar um negócio, fazer um plano de negócios da coisa e começar a ver, epá, quanto que é que eu vou gastar disto? Não, o gajo começa a fotografar, começa a ir, eu vou ali, levo 50 paus. Olha, e já viste o preço da gasolina e das portagens? Só para ires ali gastas 15 euros em portar. Pois, realmente. Ou seja, há ali uma falta de, não, eu vou, a partir da manhã vou montar o meu negócio. Não existe esta coisa de, tipo, está marcado, vai abrir um restaurante, não é? Vai abrir um restaurante a um dia de inauguração. Qual é o fotógrafo que faz o dia de inauguração das suas sessões fotográficas? Depois tu fazendo, começas, vais fazendo, vais aumentando, vais alargando e quando dás por ti, esqueceste do início que é as fundações depois de teres um negócio, não é? Se calhar que ti acabou por acontecer um bocadinho e tinhas o teu pai também a ajudar-te. Eu acredito que isso foi fundamental, não? O teu pai ainda exerce? Não, o meu pai não exerce já há muitos anos. Já há muitos anos que não exerce. Ele ainda é vivo, não exerce na fotografia, mas efetivamente o meu pai sempre foi um grande gestor. Ok. E eu enverdei pelo lado mais de perceber como é que a coisa funciona, de me formar em termos de conhecimento técnico e abandonei um pouco descurei um pouco esta área, esta parte da gestão. E muito, acredito que seja, porque ele também era ele que tomava conta dessa parte, e quando sou eu que começo a liderar tudo isto, ele diz-me assim, ok, então agora assumes tu a responsabilidade de tudo. E efetivamente aquilo que eu senti naquela altura foi que eu não estava preparado para me valorizar, eu não estava preparado para pedir um valor que fosse ao encontro daquilo que eu estava a oferecer. Ou seja, eu estava a oferecer mais do que aquilo que eu estava a cobrar. E aquilo que eu sinto neste momento é que a maior parte das pessoas que estão na fotografia têm este receio de se valorizarem, de fazerem... eu ainda dizer, não posso cobrar, eu acho que... eu ainda não tenho qualidade para... não sou capaz. E depois esquecem-se que um dia, quando quiserem começar a cobrar, foram aquele gajo que andou a fazer borlas durante não sei quanto tempo. E depois quando começam a fazer contas à vida, afinal não posso cobrar só 50 euros. Então vou cobrar mais. E depois o cliente, então, agora já estás a ficar um bocadinho caro. E essa é uma coisa. Então, e agora explica-me uma coisa. Como é que aparecem os bebés e o retrato de bebés? Vinha também já do teu pai e do teu avô, ou foste tu que meteste esse? Não, o meu avô sempre fotografou famílias. Ok? Era o retrato de família que ele fazia. A família deslocava-se à feira e ele fazia o retrato de família. Ele dizia-me filho, ele tratava-me por filho, o meu avô, filho, o importante é saber ver a luz. E eu dizia assim, poções, que vai ver a luz, ok? Anos mais tarde eu percebi o que é que ele queria dizer. E o meu pai, sim, também avança pelo tema do retrato, e eu avanço com o tema do retrato, mas não de recém-nascidos. A fotografia de recém-nascido entra na nossa vida a partir do momento em que eu tenho a minha primeira filha, a Maria, porque até lá eu fotografava a partir apenas do primeiro mês. Eu nem acreditava, eu achava que era a partir dali, era uma sessão por mês. Não vou estar a chatear as pessoas logo no primeiro mês, não é? Então eu achava que nem sequer me passava pela cabeça. Quando é que eu tive a oportunidade de ter este contacto foi quando nasceu a Maria, a Paula veio da maternidade ali com 4, 5 dias e eu assim, que espetáculo. Porque efetivamente fotografar uma criança com um mês é completamente diferente de fotografar com 5 ou 6 dias. Consegues fazer coisas que... Vamos começar a entrar um bocadinho nessa parte que acho que é que também as pessoas que te conhecem é a tua especialidade, digamos assim. Dizes que até aos 14 dias é o ideal, não é? Sim, há aqui um timing onde a partir de uma determinada altura, que é aqui no 15º dia, 16º dia, eles abrem os olhos e os bebés começam a ficar mais, nem é tão despertos, mas em termos, a sua parte o seu intestino começa a funcionar de uma forma diferente. Okay? Então até ali o bebê esteve a ser alimentado por uma outra via,
E quando o bebê nasce, começa a ser amamentado ou começa a tomar aquele leite em pó, e é aí que as coisas começam a complicar a partir da segunda semana. Pois. Então, se tu queres realizar com uma maior taxa de sucesso uma sessão de recém-nascido, tens de fotografar até ali aos 12 dias. Eu diria que a idade ideal entre o oitavo e o 12º dia máximo. Mas é complicado às vezes que a mãe ainda está com uma semana só depois e há partes complicadas, etc. Então, e cabeça para fazer fotos agora. Então, aí entra um trabalho antes do nascimento, ou seja... Já estás a mentalizá-los. O contrato tem que ser feito, ou seja, tudo isto tem que ser decidido antes do nascimento do bebê. Quando o bebê nasce, se os pais não estão... se não estão despertos antes do bebê nascer, há o tema do regresso a casa, há o tema da ambientação, há o tema do bebê, tudo muda, e os pais, quando é que ligam ao fotógrafo? Passado um mês. Um mês depois, que é quando as coisas estão mais calmas, já foi, já não dá, já não é possível. Então aquilo que eu recomendo sempre é que as pessoas despertem um interesse junto dos casais, junto dos pais, junto quando a mãe ainda está grávida, antes do bebê nascer. Exatamente. E como é que nós conseguimos fazer isso? Então, todos os nossos casais, em primeiro lugar, passam por uma reunião ou presencial ou videochamada. Okay? Este eu acredito que é um dos... Eu não quero chamar segredo porque não há segredos, mas é um pormenor muito importante. Conhecer a pessoa, conhecer o fotógrafo. Então, não dá para tu estabeleceres ligação via e-mail ou via um SMS ou via uma mensagem no Instagram. Sim. É claro que os contactos vêm sempre por aí, só que eu converto estas pessoas para uma reunião presencial ou para uma videochamada. E nessa altura é quando eu tenho a oportunidade de poder apresentar o trabalho, sendo que os pais vêm-se para... O objetivo inicial é uma sessão de gravidez. Só que nesta reunião eu vou criar condições, por tudo aquilo que eu vou colocar à minha volta, para que os pais comecem a falar da fotografia de recém-nascido. Então, se eu estiver a falar contigo e se eu quiser falar de, sei lá, fotografia de retrato, e tu me quiseres vender fotografia de família, se tu colocares ali atrás um retrato de família, eu vou estar a falar para ti, vou estar a olhar para o retrato e aquele retrato vai começar a comunicar comigo, eu a comunicar com o retrato, e eu digo-te, pá, Vasco, porreiro, não tinha pensado, é possível fazer também uma sessão de família? Então, quando eu coloco um retrato recém-nascido atrás de mim, na minha videochamada, é quando eu começo a ter a oportunidade de lançar o tema para junto do casal. Então, esta reunião na sessão de gravidez é para vender a sessão de recém-nascido. Porque se o casal está à minha frente para falar de fotografia de gravidez, eu sei que essa está garantida. Quero garantir a próxima. E essa consegues fazer, até fazes numa fase mais avançada, não é? A de gravidez. Entre as 28 e as 30 semanas. Okay. É por aqui que nós vamos avançando, e esta foi a estratégia que eu encontrei para, efetivamente, os casais formalizarem, assim, assumirem este compromisso para a realização da sessão fotográfica antes do bebê nascer. E a partir dali nós vamos criando sempre muita ligação, tanto na sessão de gravidez como imediatamente após, porque eu sei qual é que é a data prevista de nascimento, uma semana antes via WhatsApp. Então, como é que estão as coisas a correr? Manter a mamã. Então, manter ali sempre... Não esquecer, já está marcada, não é? Isso. A sessão já está marcada, de certa forma. A sessão já está marcada. Fica marcada para aquele... Apontamos para o dia de nascimento, sendo que, ou seja, eu reservo a data na minha agenda do dia de nascimento. E eu quero saber o dia de nascimento precisamente para ter esta noção de quando é que eu devo entrar em contato com eles. Ou seja, que é fundamental, não é? Eu alerto antes do nascimento e, entretanto, olha, ainda não nasceu, está para nascer, assim que nascer eu agradeço que me informem. E sim, enviam-me mensagem, nasceu não sei quantos, 4 kg, 3 kg e coisa, por aqui fora. E tu acionas ali a coisa e começa a contar. E agora sim, conta a partir, em função do peso do bebê. Então, se o bebê nasce um pouco mais pesado, um bebê com 3,6 kg, 3,7 kg vem ao 5º, 6º dia ao estúdio. Um bebê que nasce com 2,3 kg aproxima-se mais do 10º, 12º dia. Então, em função do peso, nós vamos organizar a nossa sessão. Com o peso a gente falava do peso. Porque é que este gajo está-me a dizer, parece que me está a vender um frango? O que é que isto me interessa? Afinal, não interessa, para fotógrafos interessa.
quando mandam uma mensagem é uma informação importante para ti, não é? Sim. Olha, sabes que eu nasci com 2 quilos e picos. Nasci. Nasci antes do tempo e tal, nasci ao 8º mês. Pá, aqueles gajos, estás a ver? Ainda não tinha nascido, já estava a reclamar. Já estava. Então, e qual é que é eles vão ao teu estúdio, não é? Portanto, se as pessoas forem... Tu tens um estúdio em Aveiro, Sim. presumo? Sim. Se as pessoas forem de Lisboa, como é que é essa... Eles vão lá a Lisboa ou fazem com fotógrafos daqui? Então, 80% do nosso casal é daqui. O nosso cliente, ok? 80% são daqui. Desses 80%, 95% vão a Aveiro. Há aqui uma franja de 4, 5% que sou eu que tenho que me deslocar aqui a Lisboa e eu tenho todo o gosto em me deslocar a Lisboa. Há um custo associado, claro, há um custo associado a esta deslocação, mas uma vez mais entra aqui o tema que falavas há pouco desta proatividade, que é, e agora tenho que ir eu a Lisboa. Claro que vou a Lisboa. Claro que sim. Nasceu na semana passada, penso que foi na semana passada, um bebê que nós era suposto nós fotografarmos e vamos fotografá-los vamos fotografá-lo na próxima sexta-feira, cesariana, a mãe está com dificuldade na recuperação e o pai ponderava a anulação da sessão fotográfica. Esquece, eu vou lá. E eu disse-lhe, não Paulo, eu vou ir à vossa casa. Mas vem até Braga? Sim, claro que sim. Braga é já... eu quando disse a ti, Lisboa é já ali, sim. É mesmo já ali, claro. Não é? Então, nosso país é... Sim, somos um país pequenino. Em 2 horinhas atravessamos isto quase de uma ponta à outra. Porquê é que eu vou estar aqui a criar dificuldades? Há uma... Tu pensas também que, de certa forma, também acabaste de tens um cliente para várias sessões, porque assim fazes a gravidez, fazes o nascimento de bebê, depois fazes uma sessão de família, depois nasce outro bebê, depois fazes a sessão de família. Depois a criança cresce, quem é que a gente vai coisa para vir cá fotografar? Mesmo que não seja o José Cruz, vamos falar com ele para cá vir. Ou seja, tu consegues ter ali um cliente e a coisa desenvolver-se durante alguns anos, não é? Se eles forem ter três filhos, pelo menos 6 sessões poderão estar. Sim, ou amanhã, ou o terceiro filho já não quer fotos de gravidez, se calhar. Não, repara, há aqui uma situação que se prende com o facto de, a partir do momento em que tu fazes uma coisa a um filho, só se tu não puderes, não vais fazer a outro. Exatamente. Porque, então fiz aquilo. Mas o primeiro, olha, do meu irmão há muito mais fotos do que a minha. O primeiro agente é sempre fotografado. O primeiro é sempre muito mais querido. O segundo é como a história da Xuxa, não é? Quando cai a Xuxa do primeiro, a gente passa por água e coesteriliza. O segundo é só, para o terceiro vai direto para a boca. É para ganhar defesas, não é? Exatamente. Eu acredito que seja, nós não fazemos isso por mal, como é lógico, claro. É a nossa inexperiência, efetivamente, que está ali a trabalhar. Mas um dos aspectos que eu percebi que estava a falhar era o eu não incentivar precisamente este voltar ao estúdio. Então, é mais fácil eu conseguir fazer o meu cliente que já me conhece voltar ao estúdio do que estar a angriar um cliente novo. Então, temos um trabalho muito forte que fazemos neste sentido, este follow-up de, ok, olha, está a chegar esta data, o que é que vocês acham de fazermos isto? Exatamente. E depois tu deves criar, eu calculo, e estou agora a conhecer um pouco também da tua personalidade, da tua forma de ser. Eu era incapaz de fotografar bebés. O meu motor em ralenti não aguenta. Estás a perceber? Eu tenho muita energia. Se há ali eu sou muito ansioso. E tu deves ter aí todo um controle que é preciso ter, porque as energias passam de... Claro. Os teus nervos passam para o pai, do pai passam para o bebê, e aquilo tudo tem que estar. E vocês acabam por... Embora seja uma sessão fotográfica, vocês passam a partilhar ali um momento que vos une para sempre. Tu sentes isso? Sim, eu, embora sinto que isso é capaz de acontecer. Fala-me um bocadinho dessa calma que tu sempre foste assim ou foste ganhando skills? Há uma fase, há um momento onde eu percebo claramente que eu gosto do tema da fotografia de recém-nascido, mas é muito difícil de realizar estes retratos. Agora nós temos muita informação disponível, partilhamos muita informação, há muito erro que nós cometemos que ao estar a alertar as pessoas acaba por facilitar o processo. Mas há 17 anos atrás
epá, o bebê começava a chorar com cólicas, pá, o que é que eu faço agora? Então eu percebi a uma determinada altura que eu tenho que controlar o meu estado emocional para conseguir controlar o meu comportamento, para conseguir controlar o resultado da minha vida. Então, se eu quero realizar efetivamente este tipo de sessão, se eu não tenho controle sobre o bebê, o que é que eu posso e devo ter controle? Sobre mim. Então, aquilo que nós tivemos que fazer foi virar-nos para nós. Se consultarem as nossas redes sociais, há ali uma curta-metragem onde eu falo um pouco disto, e o virar-nos para nós é perceber o que é que eu tenho que fazer para conseguir entrar neste mundo. Então aí nós entramos, porque eu costumo dizer que eu era um calhau. Um calhau era aquele tipo que nem o âmbito, nem o que era trabalhar, eu precisava de ganhar dinheiro, eu precisava de faturar, eu precisava de conseguir gerar mais negócio. E apercebi-me que quanto mais eu estava focado nisto, mais difícil era de eu atingir o resultado que eu pretendia. Então tive que me virar efetivamente para um outro lado, que a primeira era totalmente desconhecido, e entramos em yoga, entramos em reiki, entramos em meditação transcendental. Já estou a sentir mais calmo e tudo. Então foi isso que, a sério, mudámos a porque para mim, eu sinto tudo isso que tu estás a falar para mim, e quanto mais velho fico, mais ainda. Eu, quando a malta diz que um gajo tem 18 anos ou 20 anos, que está com... Eu só comecei a fotografar aos 30, porque só quando comecei a ter algum juízo, eu só sinto que cheguei a adulto, há 2, 3 anos. Literalmente, eu agora, o meu cérebro, a minha forma de pensar, pensa como adulto agora, preocupo-me com coisas que antigamente não. Mas esta ansiedade, esta vontade, este querer, é uma coisa que eu ainda não consigo controlar, e se calhar nunca hei de conseguir controlar. Eu vivo, e admiro-te muito por conseguir, como fotógrafo, porque há dias que a gente acorda e eu nem um carro consigo fotografar calmo, e o carro está lá sossegadinho, não é? Imagina, eu se tivesse que fotografar um bebê no estado em que eu estou agora, com esta coisa, isto ia correr mal. Vamos fazer aqui um pequeno intervalozinho para depois falarmos aqui do Atari, que eu sei que os nossos meninos gostam, que é do Gear. Ora, estamos de volta. Fizemos aqui um intervalozinho. Vocês já sabem, quem não sabe fica a saber que as nossas câmaras só gravam 29 minutos e 59 segundos, porque são câmaras fotográficas, não são câmaras de filmar. Vamos ver se conseguimos mudar o setup de câmaras, que é para podermos estar aqui. Mas isso depois tem um outro problema. É que eu perco noção do tempo e um gajo vai ver e tem 2 horas de podcast. Mas eu também estou naquela. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, tem uma cruzinha e carrega e salta. Sabes que eu recebo muito mais feedback da malta que adora podcast no Spotify, porque vão no carro, malta que vai no carro e que vão a viajar e que vão em conversa, que é uma altura em que eu ouço muito os podcasts, é quando vou no carro. Parece que faz companhia. Quando tens ali 2, 3 horinhas de viagem, vais lá ouvir ali 2 gajos à palheta. Olha, normalmente quando fazemos o primeiro intervalo, começamos a entrar um bocadinho mais na parte técnica e falamos de equipamento. Eu no teu caso não te disse para trazeres o equipamento, mas gostávamos de saber com o que é que trabalhas, o que é que marca, e se tivesses que escolher uma lente, fala-nos um bocadinho do teu gear, só para a malta perceber aqui. Sabes que eles querem aqui, eles acham que é o segredo, está no equipamento. E, sabes como é? Nós também tiveste isso? Já. Olha, eu sempre fotografei em analógico com Hasselblad no formato 6x6. Com certeza. E nunca fotografei analógico na minha vida. Profissionalmente nunca fotografei. Vínhamos a falar essa cena há bocadinho, eu e a Paula. Eu fotografei durante muitos anos casamentos, reportagem social, muitos anos. Aliás, o nosso grosso de faturação vinha dos casamentos. E eu chegava a levar uma arca estas arcas do camping, aquele do gelo, a geleira, com gelo dentro, com tupperware, para ter os filmes a uma determinada temperatura, porque em agosto em Aveiro a fotografar bate os 40 graus. Então tinha os filmes dentro da arca, onde eu ia retirando, onde eu ia fotografando 12 chapas, colocava dentro do Tupperware. Tinha um Tupperware que era os rolos, o Tupperware dos rolos fotografados e o Tupperware dos rolos por fotografar. Então abria, e então para tu veres efetivamente da era do dinossauro. Estás a ver, isso para mim, já não sei, por isso é que se calhar só me acendeu a luz quando eu tirei a foto e vi, olha tão gira. Se calhar a cena do digital foi algo que despertou. Eu também tive uma ligação muito, eu tirei o curso de design,
muito na parte de design industrial. O meu irmão é arquiteto de interiores, portanto começou muito cedo a usar computadores. Eu ainda no 12º ano já fazia trabalhos em 3D para a disciplina de design e de geometria descritiva. Portanto, quando entrou aqui a edição da fotografia, Photoshop e tudo, foi uma coisa que também me atraiu muito. Percebes? E no teu caso, tu já vens de um background completo, de um workflow completamente diferente. Sim. 12 fotos por rolo. 12 chapas. Pois, porque era 6 por 6. Era 6 por 6. Então ali naquela altura, o primeiro trabalho que eu fiz tinha 13 anos, sozinho. Porquê? Porque o fotógrafo que era suposto realizar aquele trabalho falhou e o meu pai disse-me: Zé Manuel, tens que entrar aqui ao serviço. Eu, naquela altura, a minha função era trocar os rolos das câmaras, que ele me dava, eu trocava o rolo, porque eram 12 chapas. Eram 12 chapas, então era grande responsabilidade. E a Aceblado não tem fotómetro. Ou seja, tu não consegues perceber, a câmara não te indica qual é que é a luz com que tu tens de trabalhar. Somos uns sortudos. E então vou partilhar contigo uma cena que eu acho que eu acho que nunca disse esta cena nos meus workshops. Nunca disse porque nunca calhou. Então a referência que nós tínhamos, que o meu pai passou para mim, foi: dentro de casa trabalhas a 60, 5, 6, para fora, à medida que as pessoas vão cerrando os olhos, tu vais fechando no diafragma. E a malta agora queixa-se que não consegue. É certo que nós no negativo tínhamos uma latitude muito grande, ok? Claro, tu tinhas sim. ali 5, 6 stops de diferença, ok? Mas, efetivamente, se eu for ao meu arquivo, que eu tenho todo esse arquivo comigo ainda, e se eu te mostrar todas as tiras de filme, tu vais ver que as tiras, todos os negativos estão muito certos. Tu não vês ali nenhum queimado, nenhum subexposto. Também tinhas estavas sempre, era a tua preocupação principal. O foco era ali aquela câmara. Aquilo, tu não podias falhar. Okay? Não dava para tu adormecer, não dava para tu ficares distraído. E o custo que isso tinha nessa altura, não é? Sim. Na altura nós gastávamos 500 escudos por cada revelação. E custava cada rolo 1.100 ou 1.200, um conto e 200, um conto e 100. Isso é uma fortuna. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Um conto era muito dinheiro. Sim, estamos a falar em 30 filmes. A gente filmes. almoçava por 700 paus. Era muito dinheiro. A verdade é essa. Daí eu, quando passei para o digital, com o tema que estavas a falar há pouco, mas o equipamento tem que ser uma coisa, né? Eu testei na altura, experimentei uma Kodak, eu não sei dizer qual é que era a referência agora daquela Kodak, uma Nikon D1, acho que era uma D1, e uma Canon, também já não sei qual é que era a referência. E não gostei, sou-te sincero, não gostei. Estamos a falar de sensores de 2 megapixels, sim. ou de 3 megapixels, algo assim do género. E quando a Aceblad lança a máquina digital, não era a máquina digital, quando eles fizeram aquela parceria com a Imacom, com o Beck Digital, eu decidi comprar uma H1 com uma lente 50-110, uma lente zoom, e o Beck Digital da Imacom. Na altura investimos cerca de perto de 40 mil euros, ok? Agora não anda diferente. Pois foi um investimento alto. Só 40 mil euros há uns aninhos atrás era diferente. Sim. Comprei a Aceblad, então a H1, fiz durante muitos anos. Mas para os casamentos ou para... Casamentos e estúdio. Estúdio. Okay? Eu nesta altura ainda não estou a fotografar bebés recém-nascidos. Okay. Quando nasce a Maria e efetivamente eu vou começar a fotografar com a minha Aceblad, rapidamente eu percebi que não podia continuar a trabalhar com aquele equipamento, porque o barulho que é produzido pela Aceblad, que é lindo, mas não dava, ok? Então tínhamos aqui um pretexto enorme para fazer a transição, não é? Para fazer a transição, ou para dizeres assim: caraças, então eu fiz este investimento e agora vou ter que colocar isto de parte. Pois. Então decidimos que era para continuar independentemente do equipamento que eu tinha, e adquirimos uma 5D Mark II. Okay. A câmara que mudou a fotografia e o cinema. E o vídeo, sim. Da Mark II passámos para a Mark III e da Mark III para a R. Então eu comprei a H1, Mark II, Mark III e R. Então eu em 30 e qualquer coisa anos comprei 4 corpos, 4 equipamentos.
passei para a IR, não tinha necessidade de o fazer, ou seja, a qualidade que eu tenho na minha Mark III era mais do que suficiente, mas passei para a IR por uma questão de ser mais prático, o foco mais rápido, o live view, detectar o rosto, teres o olho focado, deu-me outra, era mais prático para trabalhar, mais leve. E decidi fazer essa. E tem outra coisa, que é um modo muito totalmente silencioso. Zero, total. Tu consegues tirar fotos em que. Isso foi uma das coisas que o digital, estas agora, as mirrorless, nos veio trazer, que permitiu fazer fotografias em concertos, às vezes. A malta punha-se muito próximo do artista, como um DX Mark I. E hoje em dia já consegue estar a fazer esse tipo de fotos, e com bebés há realmente essa. E relativamente à luz, fala-se sobre recentemente de alguém que não quis fotografar o bebê porque o médico disse que não devia haver flash no bebê. Fala-nos um bocadinho da história do flash e da luz natural. Qual é a tua opinião? Ok, então, em relação ao flash, a experiência leva-me a dizer que não interfere em nada com o bebê recém-nascido. Aliás, nós estamos a fotografar com aberturas de diafragma tão amplas, estou a trabalhar a 2.8, que aquilo é um flash muito suave, ok? Yeah. Para além disso, estamos a trabalhar com luz refletida, ou seja, eu tenho o meu flash que está a enviar a luz de flash para dentro da octogonal e só depois é refletido. E depois ainda tenho um difusor, ou seja, praticamente o bebê não nota que aquele flash está assim ali a ser disparado. Portanto, mas mesmo que não tenhas este equipamento, trabalhando a aberturas de 2.8 ou de 3.5 ou de 4, trabalhando com uma softbox, não vais interferir. Acredito inclusivamente que podes fotografar até com luz direta, claro que não o vais fazer porque são tens sombras muito duras, não é um objetivo, mas ainda assim não vais interferir com rigorosamente nada em relação ao bebê. Agora é claro que se eu quero ter uma luz mais suave, eu vou ter que utilizar um modificador grande, uma softbox grande, para conseguir atingir essa suavidade. E quanto maior for a softbox, menor é o efeito que vai produzir sobre o bebê. Ou seja, o bebê está ali absolutamente tranquilo e nem dá conta se que é que estamos a fotografar. Sem barulho na câmara, sem flashes potentes, acabamos por ter ali um ambiente tranquilo, sereno, para poder realizar a sessão fotográfica. Contudo, aquilo que eu partilho na minha formação, nos meus workshops, é que não pode ser o equipamento que vai fazer com que tu deixes de avançar. Estive no sábado passado em Lisboa e uma das formandas tinha uma Canon 250D, ou uma câmara muito entrada, ok? E ela disse-me, José, mas acha que eu consigo com este equipamento fazer fotografia de recém-nascido? E eu disse, claro que sim, empresta-me a tua câmara que eu, em vez de fotografar com a minha, eu vou fotografar com a tua. Que ela, quando viu as fotos, ficou assim. E fotografei, e ela viu as fotos, e toda a gente viu as fotos, e disse, mas como é que eu não consigo ter este resultado? E eu disse, não consegues porque tu não tens a luz. E a questão está na luz, não está no equipamento fotográfico. É claro que se me disseres assim, ok, mas eu quero fotografar produto, pronto, aí tu tens que ter o equipamento. Tu queres fazer fotografia de automóvel, tu tens que ter não vais fotografar com uma Canon 250D ou com exatamente, não é possível. Quando as situações são extremas, ou seja, tu precisas de sensores com boa qualidade a nível liso, quando tu vais fotografar a ação com pouca luz. Agora, numa situação de estúdio em que tu controlas a luz e tu podes decidir, ok, vou dar um bocadinho mais de potência e tenho uma boa lente, o sensor serve perfeitamente. Aliás, e tu és prova disso, as primeiras câmaras digitais que usaste com 2 megapixels, com 3, e agora eles perguntam, então aí com 20 chega? Sim, chega. É surreal. A um DX Mark I tem 18 megapixels, não é? A 5D Mark II ainda tinha menos. E a gente fez carreira e as pessoas acham que 20 megapixels não chega. Agora esta luta dos megapixels, que uma tem 30, que a outra já tem 24, uma tem 20. E é também a minha luta de andar aqui atrás deles, neste sentido que it's not the gear, até tenho uma t-shirt e tudo. Exatamente por causa disso, porque é sempre esse foco e tu apanhas muito. Olha, então se o bebê realmente tiver, às vezes eles estão mal dispostos e aquilo pode correr. Já tiveste ali alguma situação em que foi quase praticamente impossível, tiveste que adiar a sessão? Como é que tu lidas quando ele tem já uma cólicazinha? Ou como é que é todo esse...
Então, como eu te disse, a maior parte do nosso casal é de Lisboa. O nosso cliente é de Lisboa. Uma das perguntas que colocam é: ó José, mas se eu for a Aveiro, garante que vamos conseguir realizar a sessão fotográfica? E eu digo, claro que sim. E a pessoa diz, mas como é que tem a certeza que vai conseguir realizar a sessão fotográfica? Eu digo, porque eu quero realizar a sessão fotográfica. Então uma das coisas que eu aprendi foi, aquilo em que tu te concentras, expande. Aquilo em que tu te focas tende a amplificar. Só pensas no problema. Se tu pensas que efetivamente o bebê pode ter problema, pode ter cólica, pode haver aqui qualquer coisa e tu transpareces isto para o teu cliente em primeiro lugar vai hesitar e em segundo lugar começas tu também a pôr em causa se é possível ou não. Então, a partir do momento em que eu decidi que queria realmente fazer isto, não houve mais nenhum bebê que nós não conseguíssemos fotografar. Aliás, nós estamos disponíveis e estamos a fazê-lo, a dar formação com um bebê recém-nascido. Então, se eu hesitar, se eu duvidar, eu não vou conseguir dar formação. Claro. Okay? Então, e quando as pessoas... temos situações de formação individual, onde o casal me diz, ou o fotógrafo ou a fotógrafa me diz, ok, então eu quero que tu venhas ao meu estúdio. Eu quero que tu venhas fazer isso com as minhas condições, nas minhas condições, com as minhas luzes, com o meu espaço. Ok, bora lá. Desafios, não é? E então, tu vais ir ao meu feed do meu Instagram e vais ver que recentemente estivemos em Oeiras precisamente a esclarecer, a explicar a um casal como é que eles fazem, como é que eles devem fazer. E o casal disse-me, pá, Fónix, mesmo, mas ainda na semana passada estivemos aqui com o bebê, não conseguimos fazer nada disto. Pá, se calhar tivemos sorte com o bebê. Pois, eles continuam. Então nós continuamos a passar todo o poder para aquilo que está ali à nossa frente, e aquilo que é importante é nós passarmos o poder para nós. E quando eu digo poder, a responsabilidade. Porque a cena é esta, é tu dizes assim, tu pões-te ali à frente e dizes assim, não, anda cá, que não há hipótese, isto vai correr bem. E é esta... Essa segurança também é preciso, também é preciso ganhar, não é? Claro que sim, claro que isto não é apenas porque tu estás a pensar que vai correr bem, que a coisa vai correr bem. Então daí, eu te ter dito há pouco, tivemos que alterar uma série de coisas na nossa vida. O mindset. E é isso que me leva a estar onde nós estamos agora neste momento, ok? Porque se nós andarmos completamente saturados, se andarmos cansados, se andarmos exaustos, se andarmos nesta luta em que a maior parte das pessoas anda, há coisas que tu não vais conseguir fazer. Okay? Pelo menos não vais fazer com satisfação, com prazer. E isso depois transmite. Essa energia passa para as pessoas, passa para os pais. Os pais estão inseguros, se veem que tu estás inseguro, é meio caminho andado para aquilo abrir ali uma brechazinha que depois pode realmente dar ali um rasgo complicado. Eu sinto que toda essa gestão pessoal dos pais da sessão é o que torna tudo isto mais difícil. Eu pelo menos vejo como sendo mais difícil. Para mim seria, porque a parte técnica, como se costuma dizer, é peanuts, quer dizer, aquilo não anda muito ali. Depois de tu passares isso, há muitas outras coisas que tu tens que aprender a controlar, principalmente mental, não é? Eu sinto que esse foco, porque eles estão muito e a luz, e o objetivo, e qual é a abertura, etc. Pá, a partir do momento em que tu tens isso tudo definido e estabelecido, há muitas outras coisas que... Como é que foi a situação com o Covid? Como é que vocês lidaram aí com essa situação, com as restrições? Então, durante todos estes anos, pela primeira vez na minha vida, no mês de abril, salvo erro, acho que foi o mês de abril, não faturei €1, ok? Mas rapidamente as pessoas, os clientes, me começaram a telefonar e dizer, José, como é que vamos organizar isto? Como é que nós vamos contornar esta situação? Tranquilo, da minha parte, olha, eu tenho todo o espaço organizado, o espaço, como eu te disse há pouco, é grande, nós não vamos estar em cima uns dos outros, vamos estar todos na altura, tínhamos aquelas máscaras mais eficazes, digo eu, que é aquele bico de pato, não sei como é que aquilo se chama, aquelas mais fortes. E então toda a gente estava de máscara e fomos realizando as nossas sessões fotográficas. Não tive aqui grande desafio em relação a esse tema. Contudo, também é importante aqui fazer referência a que, é claro que o meu estado emocional
Claro que eu tenho que controlar todos estes aspectos, mas também tenho que criar condições para que realmente isto funcione, porque se eu tiver um bebê com 30 dias para fotografar, eu vou ter um grande desafio para frente. Então, claro que sim, claro que há aqui aspectos que tu controlas e que tu dominas e que tu começas a perceber como é que as coisas funcionam, mas fotografar um bebê entre os 8, 10 dias de vida faz toda a diferença. Claro. Fotografares o bebê no período da manhã, nunca no período da tarde, faz toda a diferença. Fotografares um bebê quando nós damos indicação aos pais que é importante ele estar acordado 1 hora antes da sessão fotográfica, faz toda a diferença. Dizer aos pais que o bebê tem que ser alimentado no estúdio faz toda a diferença. A temperatura do estúdio faz toda a diferença. Então, há aqui uma série de requisitos que nós vamos colocar em prática, vamos fazer com que aconteça daquela forma, mesmo que os pais nos digam, não, nós queríamos era fazer a fotografia da parte da tarde. Não dá. Tem que ser da parte da manhã. Então, mas porquê que não pode ser da parte da tarde? Já tenho a agenda preenchida. E não tenho nada preenchido, porque nunca fotografas à tarde. Nos dias das sessões eu nunca faço nada da parte da tarde, nunca fotografo da parte da tarde. Tem a ver com a quantidade de sessões que tu realizas. Então nós realizamos 4 sessões de bebés recém-nascidos por mês. Ok. Se eu fizesse 4 sessões de bebés recém-nascidos por dia ou por semana, já era um eu granel. não tinha a mesma disponibilidade. E não é só isso, com esta questão de quando é que nasce, a importância do dia em que nasce, eles começavam-se todos a atropelar uns pelos outros e o de ontem era para vir ontem, afinal já vem hoje. E pronto, e usas também muito os fins de semana, não é? Não. Não? Não, nunca fotografo ao fim de semana. Olha que giro. Bem, eles também estão de licença, tanto o pai como a mãe, não é? Isso também ajuda um bocadinho, não é? Sim. Não estão a trabalhar. Acredito que nós, em primeiro lugar, temos que nos respeitar a nós próprios. E nós não somos fotógrafos. Nós não somos fotógrafos. Nós somos um conjunto de coisas. Nós somos pais, nós somos marido, nós somos fotógrafos, nós somos... tu tens gostos particulares, tens os teus hobbies, então tu és esse conjunto de coisas. Então eu não posso colocar, não posso dar a minha prioridade, não pode ser apenas uma área da minha vida, que é a fotografia. Então eu decidi que ao fim de semana não vou trabalhar. A Paula está ali a fazer assim. Ela está a fazer que não sim. Tá, não. Não está? Eu é que estou... Mas tu cresceste muito com isto tudo, estás a ver? Claro, não estou a dizer que não. Sim, mas ajudou-te imenso. Sim, porque era a assim, nível pessoal. nós não é? trabalhávamos de domingo a domingo. Okay? Era domingo a domingo. Boa? Estás um homenzinho. Então sabemos bem, eu estou a partilhar esta experiência, não porque ouvi dizer que era interessante fazer isto desta forma, mas porque já andámos lá a bater mesmo com o cabedal no fundo, onde trabalhávamos de domingo a domingo, e o resultado que obtínhamos daquela semana, daquele mês, daquele ano, era praticamente zero. Eu costumo dizer que andávamos a trocar 6 por meia dúzia. E a partir do momento em que nós percebemos o que é que eu tenho que fazer para conseguir obter resultados na minha vida, e o obter resultados na minha vida não é aumentar a quantidade de trabalho, é assim valorizar-me, é organizar a minha agenda, é dizer que eu efetivamente mereço algo de diferente, que eu crio espaço para que as coisas comecem a acontecer e as pessoas começam-te a valorizar. Só a partir daí. Caso contrário, nós andamos sempre com... O processo está invertido, que é eu estou sempre ao serviço, eu estou sempre disponível, eu estou sempre... Pronto, veja lá, quando é que lhe dá jeito assim? Domingo à tarde? Então pronto, vá lá domingo à tarde. E tu chegas ao final do ano e dizes assim, caraças, eu não sou importante. Okay? E quando tu dizes que és importante, quando tu te valorizas, é aí que o teu cliente começa a valorizar. Caso contrário... Mas isso é um estado de consciência já um patamar muito à frente. Muitos deles e muitos de nós lidam ainda com, será que eu tenho qualidade para começar a cobrar? Será que eu tenho qualidade para começar a cobrar e dizer a ele quando é que vamos fazer a sessão e eu só faço assim porque eu acho que é assim e porque eu mereço. Isto é uma coisa que tem que maturar e para quem está a ouvir, os nossos seguidores, muitos estão a começar na fotografia, estão amadores e estão a pensar, o quê? Mas eu já tenho... E eles ainda nem, às vezes, têm aquela força de começar a cobrar e tu certamente com os teus alunos também deve acontecer, eu acho que ainda não vou cobrar porque ainda não tenho qualidade para isso. Portanto, isto é tudo, são fases de maturação, digamos assim, que é preciso crescer e por isso é que nós agora, e principalmente os homens demoram mais tempo a crescer, mais tempo a maturar. A gente agora começa a pensar com mais calma e isso agora está a ajudar também
como é que é a tua questão relativamente ao workflow de entrega das fotos? Quanto tempo mais ou menos é que tu demoras a entregar a sessão? Ok, então, existe aqui um timing, que é quando as pessoas estão emocionalmente disponíveis para poder consumir. Desde logo há aqui uma grande diferença em relação àquilo que eu vejo no mercado. E as pessoas todas que entram na nossa mentoria individual, eu faço questão de lhes mostrar a diferença de tu cobrares incluindo produtos, porque há muito essa filosofia em Portugal, infelizmente, ou tu cobrares o teu trabalho e depois cobrares por produtos. Então eu não posso vender o meu trabalho incluindo produtos numa fase inicial. Porquê? Em primeiro lugar, quando dizes produto é álbum? Um álbum, ou fecheiros, ou fotos, ou X número de imagens. Eu não posso vender isto desta forma porque o cliente ainda não passou pela experiência. O cliente não sabe numa fase... Imagina eu a falar com um casal ainda, com a mãe ainda grávida, para lhe vender um álbum de recém-nascido. Claro. Como é que o cliente vai comparar um álbum de recém-nascido quando o bebê ainda nem sequer nasceu? Então eu consigo muito mais facilmente vender o que eu acho que faz sentido para aquele cliente em função das nossas reuniões, em função daquilo que eu percebi que é o gosto ou o desejo daquele casal. É mais fácil após a experiência, após a sessão, do que antes da sessão. Por outro lado, quando eu vendo o meu trabalho numa fase inicial e digo, olha, por exemplo, incluo-lhe 10 fecheiros. O cliente vai encomendar quantos fecheiros? Quando está a fazer a seleção? 10 fecheiros. Não é, pode. Poucos são aqueles que te encomendam 12 ou 13 ou 14 para tu venderes ali algum fecheiro extra. Então, o primeiro passo é não vender produtos antes da experiência, antes da sessão fotográfica. Só que aqui eu tenho que ter, efetivamente, vamos dizer, esta capacidade ou esta coragem de lhe dizer, olha, eu vou-lhe cobrar este valor, que é o valor do meu trabalho. E o cliente normalmente pergunta, e o que é que isso inclui? Então, inclui o meu trabalho, inclui todas as despesas associadas e inerentes à execução da sessão fotográfica. Tu achas correto um cardiologista prescrever-te um determinado medicamento e ele na consulta dele incluir-te o medicamento? Bem. Isso é possível? Não. Eu acho que não. Tu pagas o trabalho dele e depois vais comprar os medicamentos. Vais comprar os medicamentos ou vais pagar os exames que tens que fazer. Não podes, nós não podemos estar efetivamente em prol da valorização da fotografia em Portugal e em prol também da nossa valorização. Não podemos estar a fazer isso. Então, se eu quero aumentar a minha faturação, eu percebi que eu tenho que afastar o momento da venda dos produtos do momento da aquisição da sessão fotográfica. E depois tenho que criar condições no dia da sessão fotográfica para que o cliente deseje algo. Claro. Okay? Então, os produtos vão estar dispostos de determinada forma para que quando o cliente está na sessão fotográfica durante aquelas 2 horas... Olha, por acaso também quero um álbum. Olha, uma impressão em grande. Ele começa a sonhar com isso. Porque nós vamos mostrando algumas das imagens que vamos fazendo e o cliente começa ele próprio a desejar algo. E quando ele deseja, é fácil ele comprar. Quando ele não deseja e nós queremos vender de uma forma antecipada porque queremos garantir uma venda de um produto qualquer, é mais difícil de conseguir fazer essa venda nessa altura. Então a recomendação que eu dou sempre às pessoas que estão connosco nas formações é vende sempre os produtos à parte e depois da sessão fotográfica. 2 semanas após a sessão fotográfica, eu estou a entrar em contacto com eles para lhes mostrar via Zoom, em partilha de ecrã, um slideshow das imagens da sessão de recém-nascido. Já editadas, como é óbvio? Já fazemos uma pré-edição, ok? Temos uma ação que promove ali uma correção rápida. Só que há aqui uma questão importante, é que esta música deste slideshow tem que ser os pais que me têm que dizer qual é que é. E eu tenho que lhes perguntar qual é que é a música sem eles saberem que é para colocar no slideshow. Então... Isto já é psicologia já muito avançada, malta. Então, 2 minutos. A música que os pais vão estar a ouvir no dia da sessão fotográfica é uma música que tem que fazer sentido para eles. Tem que lhes tocar. Okay? Eu não vou pôr música dos passarinhos apenas porque acho que as músicas dos passarinhos, se eu se calhar colocar música dos passarinhos para ti, tu vais ficar enervado e em vez de ficares relaxado.
Então, a música, a banda sonora é os pais que me dizem qual é que é. Só que eu peço-lhes a música que faz sentido para eles porque eu quero dar-lhes a oportunidade Sacas isso durante a sessão, não é? E na conversa. Naquela conversa anterior, ok? Quando eles Nem deram por ela. Sim, quando eles adjudicam as sessões. Mas porquê que quero saber isso? Porque olha, é importante para o bebê ficar mais tranquilo, ele tem que ouvir um som ou uma música ao qual ele esteja habituado. E é verdade. Pois, porque ele possivelmente já ouviu essa música também. Sim, já ouviu essa música, as batidas, ele ouve na barriga da mãe. Barriga da mãe. Então aquela música, essa sim, é para vender o meu slideshow e é para vender o meu trabalho de uma forma mais emocional, porque se eu coloco uma música que não faz sentido para eles, isto tem um impacto completamente diferente de quando é aquela música que mexe no emocional deste casal. Então aqui o objetivo é facilitar a venda do produto com um objetivo muito claro para mim. Eu acredito que nós somos um meio para fazer registros históricos. E aquilo que eu estou a registrar neste momento, eu quero que seja visto daqui por 200 anos. Daí nós estamos a fazer impressões em fine art, onde a durabilidade de todo este material é muito mais. Então, eu quero me sentir como responsável de fazer um registro digno para que os filhos destes bebés que eu estou a fotografar, os netos destes bebés que eu estou a fotografar, que se orgulhem das imagens dos seus pais ou dos seus netos ou dos seus avós ou dos seus bisavós. Olha, então quando tu olhas para este prisma é diferente. Fazer uma pausa. Bora lá. E está um calor neste estúdio que isto é mesmo bom para fotografar bebés. Os gajos estavam assim. Desculpa. Os gajos, se estivessem para aqui fotografar, estavam assim. Os bebés neste estúdio, assim. Estavam quietos. Qual é a temperatura média do teu estúdio? O que é que tu aconselhas? Entre 26 a 29. Estão a ver. Este homem tem os números todos. 26 graus normalmente quando os bebés são mais pesados, a partir daí que nós começamos a calibrar. Os mais pequeninos iniciamos nos 29. Sendo que a partir do momento em que começamos a despir o bebê para começar a fotografar, se eu perceber que há ali um reflexo ou que ele encolhe, eu preciso de aumentar a temperatura, ou então quando eu vejo que o bebê está relaxado e o abdômen começa... No verão é mais fácil, não é? No verão é mais fácil, sim. Mas são 17 anos a fotografar, são mais de 3.000 bebês que já fotografaram. Tu és um encantador de bebês, não é? Então... É que aqueles bebês, ele pega nele e ele... Fica ali. É como há o dos cães, há o dos cavalos, tu és o do bebê. Tu tens muito, eu já vi vídeos teus e vê-se alturas em que tu estás ali naquela massagenzinha ali para ver se ela entra ali. Sabes, Vasco, nós somos pessoas de toque. Ok? Quando um dos teus filhos cai e se magoa num joelho, o que é que tu fazes? Sim, tu vais ali, eu lembro-me que eu tinha uma técnica com a minha filha. Quando ela acordava com terrores noturnos, eu só se acalmava que eu não encostava a minha testa na dela. E a minha mulher fazia isso e não resultava. E eu sabia que com esse contacto de tão próximo, e ela sentir a minha respiração e ali tão próximo, aquilo acalmava. E ela calibrava a respiração com a minha e ouvia, e depois o ritmo cardíaco acertava também. E havia muito essa... Isto em bebê, como é óbvio, né? Mas acho que essa ligação penso eu que seja mais fácil de pai para filho, mas tu assumes ali um papel de pai também, sentes isso, que como um bebê que entra ali é teu? Sim, há aqui uma questão importante que eu não fiz referência no início e que faço questão de a fazer agora, que tem a ver com a presença da Paula em todo este trabalho, ok? A minha esposa, sem ela não era possível eu estar a fazer este tipo de fotografia. Antes de mais porque foi ela que me deu a minha primeira modelo. A tua primeira modelo, minha primeira modelo. E depois porque ela traz muito para a sessão fotográfica todo este lado mais maternal. Há momentos em que nós sentimos que tem que ser ela a pegar no bebê e há outros em que eu sinto que tem que ser eu a pegar no bebê. Não temos isto definido, ok? E deixamos, já comunicam. Deixamos isto logo numa fase inicial, quando o cliente entra dentro do nosso espaço, vai estar mais disponível para ou falar com o casal ou para ir junto do bebê, e isto é feito de uma forma natural. A partir do momento em que sou eu que me ligo mais ao bebê no início, vou ser eu que vou estar mais próximo dele. E é a Paula que vai criar aqui mais esta ligação com os pais, que vai explicar como é que as coisas vão funcionar, voltamos a reforçar o que é que vai acontecer, os pais vão estar comodamente sentados num sofá
que está aqui a alguma distância do puff onde nós estamos a Está fotografar. perto, mas não está em cima. Não está ali, não pode estar ali próximo do bebê, porque a proximidade das mães pode interferir, normalmente interfere no bebê estar mais tranquilo, porque ele sente o cheiro da sua mãe e quer ir para próximo dela. Então não temos isto definido, quem é que vai pegar e quem é que vai mexer, mas efetivamente existe este lado que nós também partilhamos junto do casal, que não sendo nosso filho, mas fazemos da mesma forma como se fosse nosso. Exatamente. Okay? E deixamos bem claro que o bem-estar do bebê, a segurança do bebê, está acima de qualquer imagem que a gente pretenda fazer. Isso era uma questão que eu tinha aqui também programada. E quando é que os pais às vezes te dizem que querem fazer uma foto, ou que tu sentes que não é muito segura? Então, um dos segredos é nunca assumir um compromisso com o casal em relação a determinada posição. Nunca. Mas eles pedem. Então, quando tu apresentas o teu trabalho, eu vou fazê-lo por forma a que eu crio aqui 2 ou 3 grupos distintos de imagens. Então aí percebo para onde é que o casal está a direcionar mais a sua atenção. Eu aí sei claramente se o casal quer que eu utilize mais ou menos adereços. Eu tenho casais que não querem que o bebê se fotografe, que fotografe o bebê nu. E como é que eu sei? Eles não me dizem que não querem que eu fotografe o bebê nu. Eles só me falam das fotografias onde eu tenho o bebê vestido. Então é aquele tema que eu vou ter que me concentrar. Não faz sentido eu estar a perguntar quais são as cores que eles querem que eu fotografe. Eu tenho que perceber uma coisa, qual é que é a cor que eu tenho que evitar. Isso sim eu tenho que saber. Mas não tenho que saber se é para fazer em verde, se é em bege, se é em azul, se é em amarelo. Uma informação que eu peço é a decoração do quarto do bebê, uma fotografia. E peço uma fotografia do bebê quando ele nasce. Então, em função destas 2 imagens, eu vou perceber se a decoração do quarto é mais soft, se é mais sofisticada, se é mais rústica, se é mais clean, se é mais escura, se é mais clara, se é em verde, se é em azul, e em função disso eu vou organizar a sessão. Se eu questiono os pais quais são os tons que eles querem que eu utilize, lembra-te que eu estou a falar com eles quando o bebê ainda nem nasceu. Eles não me sabem dar esta resposta. Okay? Então eu deixo sempre, faço perguntas muito em aberto e perguntas onde não me vão levar o cliente a ter uma resposta específica. Okay? E vou criar sempre muitas condições para que o cliente me dê sinais do que é que quer, sem eu lhe perguntar o que é que ele quer. Porque aí eu consigo surpreender o meu cliente. Ele diz, Quando ele te pede, mas quando ele te diz, eu gostava muito, sabe aquelas em que eles estão pendurados, parece que é da cegonha. Sabes essa? E tu, tu fazes essa, não fazes? Sim, a pose suspensa, nós estamos a começar a retirar essa pose do nosso cardápio, ok? Algo me dizia. Essa é das mais desafiantes, ok? Das mais desafiantes e é a pose mais perigosa, ok? Então estamos a retirá-la, não estamos sequer a falar nela nas nossas formações. De qualquer das formas, aqui acontece exatamente a mesma coisa. Então eu tenho as posições todas que nós realizamos nos bebês e os pais dizem-me assim, pai, eu adoro aquela imagem. Eles não me estão a dizer que é para fazer aquela foto, mas estão-me a dar um sinal para onde é que eu tenho que ir. Okay? Então, o não fazer perguntas específicas em relação a pose A ou pose B, cor X ou cor Y, ajuda-me a poder planificar a sessão de uma forma mais não tão rígida, ou seja, não tão forçada para aquele cliente. E, por outro lado, leva-me a que, quando eu mostro o trabalho final ao cliente, ele vai ficar surpreendido porque não estava a contar que eu fosse tão ao encontro daquilo que são as expectativas dele. Okay? Porque se o cliente sabe que é para fazer a pose A, pose B, pose C, em azul, amarelo e castanho... Sim. Que ele perde a piada toda. Okay, então tu não vais surpreender. Exato. Então aquele slideshow não vai funcionar da mesma forma. Ou seja, tu aprendeste a ler os gostos deles, a perceber, já sei o que é que tu gostas, já sei, já percebi. Queres desta? Então peraí, que eu vou-te fazer aqui uma que até vais. E no momento também sentes isso, não é? No momento, espera, isto, se calhar agora vamos mudar aqui a coisa, vamos fazer, e até o próprio bebê se calhar está a trabalhar bem aquela pose e se calhar dá para ir um bocadinho mais à frente e fazer aquela, que eu já sei que não dá com todos, mas este está aqui, eu posso-lhe fazer o que quiser que ele não vai acordar. Então esse também vais moldando a sessão conforme o bebê, não é? Porque há alturas ali que se calhar ele começa
coisa, já vi que não vai dar. Sim, não vai dar para isso. Há uma sequência que nós temos. Ou seja, nós começamos sempre num ponto A e sabemos que vamos acabar num ponto B. E eu sei que começo naquele ponto, com aquela posição, com aquele adereço, com aquela cor, com aquele tom. Isso está definido tudo antes da sessão fotográfica. No dia da sessão, o meu foco é o bebê e o casal. Eu não tenho que estar preocupado, agora vou pôr um gorro. A importância que falaste da Paula, que eu também queria referir isso. A presença de uma mulher para os pais, achas que há aquela ideia de que um homem não tem tanto jeito para mexer com bebês? Sentes isso? Não? Numa fase, eu nunca senti essa discriminação. Okay? Acredito que numa fase inicial as pessoas se ficassem assim um bocadinho, mas ok, então sim, a presença da mulher, não só na sessão de recém-nascido, por exemplo, na sessão de grávida, a presença da Paula é fundamental. Sim. Porquê? Porque vamos aqui criar uma ligação diferente com o casal, porque é um casal que está a criar ligação com outro casal. Claro. E efetivamente a presença de um elemento feminino eu acho importante. E o facto de vocês serem um casal também é importante. Sim. Porque vocês passamos já uma experiência passam diferente. Uma experiência e falam como... E também têm filhos e portanto, e quando na conversa eles ficam a saber que vocês já têm 3 filhos, espera, se já têm 3, nós estamos no primeiro, eles percebem muito mais disto do que nós, não é? Portanto, toda essa... Ai não, pai, tenha calma que... Como é que tratas os teus clientes? Por pai? Não. Tratas pelo nome? Pelo nome. Pois, isso era uma das coisas que eu também já vi e que é a história do professor. O professor trata todos os pais por pai e todas as mães, mãe, venha cá, e não tem nome. E eu assisti a uma situação dessa e disse, não devias fazer isso. É cliente, tem nome, porque o pai é sempre o pai, porque é o pai do modelo, não é? E a mãe é sempre a mãe do modelo. São pequenos pormenores que às vezes essa ligação que tu crias com os teus clientes. E diz-me outra coisa, relativamente à edição, ao Photoshop da vida, não é? Como é que é a tua posição relativamente a isso? És mais para o menos? Menos é mais. Menos é mais. Quem é que já terá dito isto? Menos é mais, não sei. Fui eu, estou sempre a dizer isto. Menos é mais. E sentes que eles ao início apanham todos aquela doença de edição, não é? Querem todos mostrar que sabem editar, não é? Sim. Eu nas formações tenho esta postura de retirar aquelas pelezinhas do bebê recém-nascido, que é uma característica única, okay? Que é só naquela fase, é igual a retirar rugas a um idoso de 100 anos. Exatamente, não se faz. Então deixa de ser o idoso, claro. Passa a ser outra pessoa qualquer. E até onde é que eu vou com isto? Mas eu vou retirar sinal, não vou retirar sinal. Então há manchas, há marcas que os bebés têm que são para se respeitarem. Claro. Então um bebê que nasça, que esteja mais tempo virado para começar a promover o nascimento e que está em contacto com os ossos da bacia da mãe e tem uma mancha, uma marquinha vermelha na testa, eu não vou estar a retirar essa mancha. E se o pai te pedir? Não pede, porque isto é feito. Este trabalho é feito antes. Não. Nós estamos a trabalhar com um cliente muito específico. Então, dentro da fotografia de recém-nascido, nós temos um nicho específico. Que é aquele casal que tem muita ou teve muita dificuldade em engravidar. E que perderam já 3 e 4 filhos. Então, este casal precisa de encontrar um profissional ou uma profissional com a qual ele confia. E esta confiança, este estar completamente disponível para esta sessão acontece sempre meses antes do bebê nascer. Okay? Os pais precisam de saber que nós estamos atentos a tudo isso. Os pais precisam de saber que a nossa maior prioridade é o bebê recém-nascido e que não vamos estar nem a colocar o bebê perante situações ridículas, claro, em termos de composição de imagem, em relação aos adereços e em relação aos elementos que vamos colocar nas nossas imagens, nem vamos estar a manusear o bebê de uma forma qualquer. É o tesouro deles. E a partir do momento em que eles confiam em nós e eu numa fase muito precoce lhes passo esta informação, daí eu encaminhar sempre o casal para uma reunião presencial ou para uma videochamada, porque isto não é possível tu partilhares isto via e-mail. Sim. E sentir a segurança da pessoa e eu vou dizer aqui uma coisa que não é... Tu perdes muito tempo com isso. Digo perder, que não é perder, é ganhar, não é? Sim. É das partes, e estou a perceber que é a parte mais importante. É mais importante. A parte da sessão é mais importante.
já só funciona porque vocês maturaram o cliente e educaram o cliente para ele, quando chega àquele momento, está tudo em sintonia, não é? A maior parte dos clientes dizem-nos, olha, nós confiamos totalmente em vocês, vocês façam como acharem melhor. Ninguém nos traz flores ou coisas para fazer. É claro que se o cliente me trouxer um bonequinho porque foi oferecido pela avó e ele gostaria de incluir aquilo na sessão fotográfica, claro que sim. Mas os clientes interferem pouquíssimo, ok? E porquê? Porque nós criamos uma ligação muito forte com eles antes da sessão fotográfica. Sim. Tem que ser afunilar a coisa. Tem que ser logo ali naquela fase inicial. Não é no dia da ação que eu vou dizer, olha, desculpe, não pode estar aqui, tem que se afastar. Ele já sabe. Ele sabe que tem que ficar num determinado local. E sabe que tem que confiar no profissional. Porque se tu vais ser sujeito a uma cirurgia, tu tens que confiar naquele cirurgião. Não podes dizer, desculpa lá, veja lá como é que vai custar. Veja lá. Como é quantas é que já fez? Não é? Então, tem que confiar em ti. Exatamente. Okay? Esse trabalho é muito importante. Houve algumas formações que eu tive que fazer não relacionadas com fotografia que me ajudaram muito a perceber como é que isto funciona, nomeadamente programação neurolinguística, coaching. Então foi tudo aquilo que não tem a ver com fotografia que eu tive que perceber como é que nós funcionamos que me ajudou a chegar agora onde eu estou. E efetivamente não são os clientes que são maus. Não são os clientes que são esquisitos, não são os clientes que são fuinhas ou que são regateiros ou que são desconfiados. Somos nós que não somos eficazes a comunicar. Então, se eu for eficaz a comunicar, eu vou conseguir passar a informação de uma determinada forma que o cliente vai entendê-la e a partir do momento em que ele a entende e valida, está tudo certo. Ele já passou por todo o processo, não é? Claro. Eu não posso, pura e simplesmente, porque tenho medo, se eu digo isto e o cliente fica aborrecido, ou fica chateado, ou fica melindrado, eu tenho que perceber como é que eu vou comunicar com o meu cliente. E o meu cliente, a partir do momento em que percebe que está a comunicar com alguém que sabe o que está a dizer e que sabe o que está a fazer, desaparecem aqui uma série de... E é por isso que depois na sessão tudo corre bem. Claro. Lá está, eu vou mais uma vez fazer aqui a ligação do encantador de bebés e do encantador de cães, aqueles programas que a gente vê na televisão, que muitas das vezes quem precisa de ajuda são os donos e não é o cão. Ou seja, o encantador vai lá para realmente consciencializar o dono de que as coisas têm que ser de outra maneira, e tu aqui começas logo também a preparar os pais para que tudo, eles já vão calmos desde a primeira conversa, já nasceu, já está tudo programado, quando chega a sessão tu já te conhecem, e isso faz todo o sentido, e eu começo a perceber agora onde é que está aqui parte da, digamos, não é do segredo, mas é deste workflow, todo este trabalho. Eu tenho um bocadinho também dessa preparação. O cliente quer sempre, olha, venha cá fotografar o meu carro, olha, está aqui. Calma, amigo, calma. Onde é que está o carro? Que cor é que é o carro? Então é coisa, mas e as paredes da garagem são de cor? Já não me lembro, mas eu preciso de saber. Para eles é tudo, venha cá, e a gente tem que ali. E o que é que você gosta? O que é que eu gosto? Sim, você gosta de golfe? Gosto. Então isso. Ou seja, tentar ligar ali, não ser um objeto só que tu vais fotografar e ser uma coisa. Quando é um clássico, de quem é que é o carro? Quando eles perguntam, isto era do meu avô, então e tem fotos do seu avô com o carro? Mas o que é que isso interessa? Calma, vimos lá chegar para quê? Para que as fotos finais também tenham uma ligação com ele, com as fotos antigas que ele tinha do carro, do avô, do clássico, quem é que lhe deu o carro, de onde é que era o carro, o carro era ali de uma quinta, não sei, quinta, será que essa quinta ainda existe? Portanto, todas estas situações que a gente tem sempre que maturar a sessão fotográfica, e muita gente acha que é só chegar ali e pum, e grande parte do sucesso está no todo o trabalho de casa que a gente tem que fazer. Espetacular. E se calhar, Joana, se calhar ainda vamos abordar a parte de newborn no nosso curso. Estou a brincar, eu não vou arriscar. Não, mas vamos a ver se conseguimos combinar qualquer coisa para as pessoas conhecerem um bocadinho mais o teu trabalho. Tu tens muita coisa online, eu vou deixar os links todos aqui no vídeo para eles poderem seguir as tuas redes e as tuas escolas. Tens cursos, tens workshops online, tens workshops presenciais, passas também a formação também foi uma área que sempre gostaste? Não, eu tinha receio de falar em público. Pois. Okay? E sempre fui formatado para não
passar o ouro ao bandido. Era o teu pai ou o teu avô? O meu pai. O teu pai? Se calhar foi por isso que eu quis contrariar. Eu era um bocado rebelde quando era assim mais novo. Pensei, espera lá, então, mas ok. Ele agora percebe claramente e fica super satisfeito com tudo isto, fica entusiasmado e me questiona, então aí como é que estão a funcionar e as formações. Então eu percebo claramente que numa fase onde a informação não era tanta, quem tinha a informação sentia que tinha algum poder e guardava, ok? Mas eu entro neste tema da formação a partir do momento em que eu estava a fotografar um bebê recém-nascido, juntamente com a Paula, estávamos a fazer aquela posição bebê sentado, e essa imagem é composta por duas imagens, não é uma imagem só, onde a Paula segura na cabeça em cima, eu faço algumas fotos, depois muda para baixo e eu faço outras fotos. E depois em pós-produção retiramos as imagens. Retiramos as mãos. E eu apercebi-me que exatamente nessa altura os pais pela primeira vez se levantaram do sofá e vieram para trás de mim. Okay? Vieram para trás de mim e estavam a ver. E o pai, quando a Paula colocou o bebê numa outra posição, disse: então foi por isso que nós não conseguimos fazer isto. E eu ouvi. Eu ouvi isto. Okay, então eu continuei a sessão fotográfica e depois no final coloquei esta questão: olha, vocês já percebi que vocês gostam de fotografia. Sim, gostamos. E vocês tentaram fazer algumas imagens em casa? Sim, tentámos. Aquela em que vocês estavam ali, que o bebê estava sentado, mas ele caía. Então, eu apercebi-me de uma coisa. Através das imagens que eu estou a criar e da ilusão que eu estou a criar, eu posso estar eventualmente a prejudicar. Claro que isto não sou eu que estou a prejudicar, mas de uma forma indireta eu posso estar a prejudicar. Imagina que aqueles pais tentaram fazer aquilo, ou outros pais que tentaram fazer aquilo, o bebê, porque a cabeça é a parte do corpo mais pesada, ia criar ali uma lesão na cervical. Então eu senti-me responsável por essa situação e nesse mesmo dia eu vou e faço uma captura de ecrã e faço um tutorial. Isto é feito desta forma, desta e desta. E é a partir daqui que as pessoas começam a questionar mais. Claro, a partir como é que faz isto? E outro. E então lançámos o nosso primeiro workshop, aliás faz 10 anos, fez 10 anos agora neste mês de janeiro, que iniciámos 2012, que iniciámos a fotografia, o tema da formação. Okay. A fotografia de recém-nascido dá-se o boom, o conhecimento em relação àquilo que nós estávamos a fazer aparece quando nós recebemos um certificado Master Cap pela Federação Europeia de Fotógrafos em relação ao nosso trabalho de recém-nascido, e eu vou junto de uma forma, uma vez mais proativa, junto de alguém que está ligado à televisão, à SIC, e questiono: olha, Eurico, o que é que tu achas disto? Recebi agora uma distinção, estou a fazer isto praticamente só, e na altura estávamos muito dedicados a fazer só aquele tipo de fotografia, o que é que tu achas disto? Foi altamente, espetacular as imagens, não tinha noção. Então ele passa aquela informação à Maria João Ruela, na altura ela apresentava, penso que o Jornal da Noite, na SIC, e ela gostou muito das imagens e disse: ok, vamos fazer uma reportagem. Isto passa em reportagem no jornal, às 8 da noite, num sábado. Era para ter sido esta primeira reportagem era para ter sido lançada nos 20 anos da SIC. Houve ali uma alteração de grelha, o alinhamento não aconteceu, passou para o fim de semana seguinte. Eu vou avisando as pessoas que vai sair a reportagem, ela não sai, e eu, afinal não era para a semana, e os gajos a lixarem-me a cabeça a ligar: tu pensas que queres aparecer na televisão e não vai sair nada, estás-me a dar uma tanga do quê? Então nós acabámos por desligar e não dissemos mais nada, e também não sabíamos sequer quando é que ia acontecer. E de repente começaste assim. E de repente começaram-me a ligar um sábado à noite. Às 10h30 da noite o telefone a tocar. E eu não atendia ao telefone porque por norma, o telefone a tocar e ele a tocar. Está o telefone a tocar. E aí ao quarto ou quinto número diferente, assim, o que é que aconteceu? Atendi o telefone, estávamos nós no Norte Shopping nesse dia, lembro-me perfeitamente, nessa noite, e a pessoa diz-me assim: acabei de ver uma reportagem e quero realizar uma sessão fotográfica consigo. Então, pela primeira vez, eu recebi um contacto telefónico onde a primeira pergunta não estava relacionada com o preço. Eu quero fazer. Então percebi que eu tenho que criar condições para que as pessoas desejem, e não tenho que criar condições para que as pessoas andem a questionar quanto é que tu me cobras por fazer isso. Então efetivamente há aqui uma prova social que tem que ser dada,
e que pode ser dada pela comunicação social, ou por uma exposição, ou por algum livro que tu cries, ou aqui uma prova social tem que ser dada para que as pessoas definitivamente, e infelizmente em muitos casos tem que ser assim, percebam, ok, estas pessoas têm valor. Se apareceram ali é porque têm valor. Exatamente. E foi a partir daí que efetivamente o nosso trabalho começou a ganhar uma dimensão e uma visibilidade completamente diferente. E entramos num mercado internacional precisamente por causa da SIC Internacional. Depois começa isto, depois um canal de televisão, e neste caso a SIC abrange milhares e milhares de pessoas, tem canais espalhados por todo lado e ajudou imenso. Sim senhora, pá, olha, ficávamos aqui, isto já vai para aí com 1h30. Estamos a quantos? 23? Ainda temos 7 minutos para terminar, para embrulhar agora a criancinha, estás a ver? E fecharmos isto, senão ficamos com um podcast de 2 horas e depois a malta adormece. José, o que é que eu tenho mais para te dizer? Parabéns por este crescimento, obrigado pela tua presença e por este, sabes que eu estou sempre a assimilar, e era aquilo que eu te dizia off the record, que tem sido muito importante para mim conhecer os fotógrafos que existem em Portugal e aprender com toda a gente que já está há muitos anos e que tem há muito mais anos do que eu na parte da fotografia, e a gente ter sempre um bocadinho acho que foi aqui muito importante, porque acho que todas as vezes que me perguntaram sobre fotografia newborn e vão sempre para a parte técnica, sempre luzes e câmera e objetiva e abertura e para mim eu sempre senti que isso é o menos, malta. Isso é indiferente. Tudo aquilo que vocês têm que conseguir até ao momento de clicar é que é o mais difícil, porque para mim, assim, eu digo-te a parte técnica, na boa, um softbox, uma objetiva, uma 50, uma coisa e tal. Agora, como é que tu consegues que ele esteja ali naquele estado? Como é que os pais estão calmos? Como é que tu estás calmo? Tudo aquilo que é preciso fazer. E foi muito importante também para mim realmente perceber que é realmente a parte mais importante, ou seja, nós, como fotógrafo, como equipa, estar tudo bem pensado, bem estruturado. E acho que vai ser um abre-olhos para muitas pessoas que muitas das vezes me faziam perguntas e eu dizia, pá, malta, não é isso, não se foquem nisto, não se foquem no equipamento, foquem-se noutras coisas. E eu tenho tido a possibilidade de muitos dos convidados que vêm aqui, estão a ver, meninos, ele está a dizer, não sou eu, porque eu é que sou sempre o chato, estou sempre a focar nas mesmas coisas, o menos é mais na parte de edição. Pá, não, as pessoas têm que olhar para a foto e perceber que é assim e que não está editada e que não estão a pensar na edição. Há muitas coisas que eu falo e sinto a vossa ajuda quando vocês vêm aqui, porque eu estou sempre a pregar as coisas e assim vem aqui outro padre que confirma que as coisas que eu digo afinal não são assim tão loucas como isso. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. E vamos ver se conseguimos manter este contacto. Boa. E quando vieres a Lisboa precisares de um espaço que eu prometo que mantenho isto quente, se for preciso. Se for preciso. E vamos falando. Meus queridos, sigam as redes aqui do Paulo ou do José. Eu vou deixar os links todos aqui no vídeo. Podem ouvir também no Spotify, que é sempre bom para viagem. Sábado às 6 da tarde vai sair este podcast. Boa. que eu quero fazer agora a reentrée do ano já rápido e já vais poder ouvir e ver na televisão. Há muita gente a ver na televisão como se fosse um programa de TV e ouvir no carro. Depois quando vieres para Lisboa a próxima, já vens estar a ouvir. Já ok? Boa. Grande abraço, obrigado. Obrigado por convite. Obrigado.